Portal LC. Olá, sejam todas e todos muito bem-vindas e muito bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast Reverbere, o podcast do Portal LC. Esse é um espaço que nós dedicamos a falar sobre licitações e contratos num nível de excelência, porque recebemos aqui convidados especiais, aqueles que são referência na temática de licitação e contrato no âmbito nacional. E você vai confirmar isso já já pela nossa convidada de hoje. Antes disso, só queria dizer que esse é o nosso episódio de número 66. Eu sou Rafael Sérgio de Oliveira, apresentador deste podcast, que é promovido pelo Portal LC. Além disso, contamos com o patrocínio da Licitar Digital, a nossa parceira, que acredita nesse projeto e que, sobretudo, valoriza a capacitação de agentes públicos e operadores econômicos que contratam com a administração pública. Por isso, a Licitar Digital está conosco. Se você quer conhecer melhor essa plataforma para a realização de licitação e também de procedimentos de contratação direta, especialmente o credenciamento, procure a licitar.digital. Lá você pode ter todas as informações sobre a Licitar Digital e, além disso, se você é uma empresa, pode assinar um dos planos da Licitar Digital, passando a ter acesso a um mercado amplo na área de contratações com o Estado, de contratações com entidades da administração pública. Também não posso deixar de te convidar para conhecer o trabalho do Portal LC, licitaçãoecontrato.com.br. Além disso, nos siga nas redes sociais, especialmente no Instagram, que é @portal_lec. Feita essa apresentação, eu não posso deixar agora de fazer uma breve apresentação da minha querida convidada, que é a professora Cristiana Fortini, que dispensa apresentações para qualquer pessoa que é do ramo do direito administrativo em geral, não só licitação e contrato. Tem coisa que tarda, mas não falha. E uma delas, Cris, é você estar aqui no Reverbere. Porque você é uma amiga querida de tantas parcerias que já estivemos juntos. E nós já estamos aqui no episódio número 66 para poder contar com você. Para vocês verem como eu estou sem prestígio com Rafael Sérgio de Oliveira. Para vocês verem. Quem não está com prestígio sou eu, porque convite não faltou. Mas era a sua agenda, você disse. Nossa e a gente agenda, não né? conseguiu. Bem, mas a professora Cristiana Fortini é professora da Universidade Federal de Minas Gerais, é mestre e doutora por esta mesma universidade, é advogada, consultora jurídica na área de licitação e contratos, e teve já uma vasta experiência na advocacia pública, inclusive, quando foi vice-presidente da CEMIG, uma companhia estatal, uma empresa estatal, que eu acho que talvez aí seja uma das mais relevantes as 5 mais importantes do país, e por isso ela vem falar conosco sobre parceria por oportunidade de negócio. Um tema que envolve na lei das estatais uma contratação direta, uma contratação sem licitação e que merece a nossa atenção, por isso que vamos falar desse tema aqui. Depois é dizer que a Cris está finalizando uma brilhante, Cris, gestão que você fez à frente do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo. Você realizou o quê? 3 congressos? Muito mais, Rafa. Não, congresso. Congressos CBDA. Nacionais, 3, Sim, por ano, né? Porque é o tradicional. Mas, além disso, fez diversos eventos, inclusive internacionais. Inclusive internacionais. Como que eu tive o prazer de estar em Coimbra e também estive lá em Roma. A convite seu, fiquei muito feliz, obrigado. Fizemos um aqui com o TCU. Tem muita coisa. Você fez muita coisa. Estamos fazendo ainda até o final do mandato, ainda tem umas coisas para acontecer, Sim. Até para divulgar os enunciados do IBDA, Sim, né? Sim. Mas Você eu sou especialista e doutora pela faculdade. Você não é mestre? Não, especialista e doutora. Você fez doutorado direto? Fiz doutorado. Você Depois fez o famoso DD? DD o quê? Doutorado direto? Fiz. Que legal. Não sabia. Hoje eu não acho tão bom, não. Aí depois do doutorado eu fui estudar fora, né? 2 vezes. Você foi para os Estados Unidos? Estados Unidos, e depois para a Itália, uma vez estudar e uma vez dar aula. Você foi para George Washington University e depois você foi para Pisa.
Fui para Pisa. Muito Para Pisa legal. 2 vezes. Inclusive, Talvez uma a terceira. George Washington University é uma das maiores referências Sim. de contratação pública Sim. no mundo, né? Sim. Não só nos Estados Eles Unidos. recebem mas, gente do mundo inteiro lá, né? e também grandes nomes da contratação pública mundial, né? Que são de lá. São de lá. O que Wilkins. o Christopher Wilkins, o Schooner também de lá, então assim A Jessica Tillman. Tem vários professores de renome internacional, sem dúvida, um grande celeiro da contratação pública. Vamos falar do nosso tema? Vamos. Eu queria até te propor que a gente falasse do 28, parágrafo 3º em geral. A bola é sua. O que é Né? que esse artigo fala, então? Porque assim, a minha experiência, a minha vida é uma vida cujos desafios foram surgindo e eu, Ariana que sou, gosto de absorver um desafio novo, né? E então assim, tem a minha história com a prefeitura também, mas meu último desafio, que foi a CEMIG. A sua história com a prefeitura, que você foi... Eu fui procuradora-geral adjunta e fui controladora-geral. Verdade, você foi procuradora-geral adjunta e controlador-geral do município de Belo Horizonte. Do município de Belo Horizonte. Que é a sua cidade. Somando, assim, são 7 anos, nesses 2 cargos. Mas especificamente esse nosso tema tem a ver, né, muito diretamente com a minha experiência lá na CEMIG. Eu acho que uma coisa é a gente estudar a matéria distantemente. Sim. Outra coisa é você colocar suas mãos e ter que trabalhar isso no cotidiano. Perfeito. E das coisas que eu mais gostei da minha experiência na CEMIG está, substancialmente, a possibilidade de compreender o que as estatais podem fazer com o artigo 40. Tem um contexto, né, que é sempre importante a gente lembrar, que envolve a questão das estatais, que pode sugerir uma certa pretensão de asfixiar as estatais. Afinal de contas, por mais que se pretendesse uma lei geral que tivesse uma atenção voltada para licitações e contratos desde 98, Sim. essa musculatura legislativa, ela só se movimentou a partir da Lava Jato e das ruas de 2013 e consequentemente, tem um caráter assim popular atrás da lei, Sim. por trás da lei. Perfeito. Uma pretensão de dar mais sobriedade àquilo que se tem no universo das estatais. Óbvio, muito bem-vindo, né? Sim. Eu só acho até que algumas coisas que estão na lei das estatais, eu não entendo por que só estão na lei das estatais. Verdade. Por que aquele rigor todo com diretoria e conselho de administração deva estar... Somente na lei das estatais. Por que nas autarquias, ainda que não se fale de conselho de administração, mas assim, por que a cúpula das autarquias e das fundações pode ficar a critério de indicações políticas? Mas enfim... E aí você pensando que essa lei, ela realmente nasce deste movimento popular, porque não é da pretensão da emenda constitucional, porque se fosse ela teria nascido em 99, 2000, 2001, né? Sim. O fator mais predominante nela seria esse, e claro, ele é muito importante, ele é um pilar da governança, da integridade, da busca de um ambiente mais ético para os negócios. E ela cuida disso. E olhando sob essa perspectiva, seria de se pensar numa diminuição do âmbito de discricionariedade das estatais. Sim. Porque na nossa cabeça brasileira, isso é muito importante que se diga, Sim. nós entendemos que discricionariedade pode ser um problema, especialmente do ponto de vista da corrupção, da má utilização dos recursos públicos. Adorei a observação. Na nossa Concepção. Porque se você conversar com o norte-americano, ele vai falar, amada, discricionariedade é tudo de bom, Sim. porque a gente precisa dar espaço para a melhor decisão nascer. Então, na nossa cabeça, e pensando na nossa legislação, no Sim. nosso impulso popular, é estranho sob essa ótica, Sim. que a lei tenha criado lá uma ideia de que as estatais, como são múltiplas, Sim. assim como também os municípios são múltiplos, assim como também
As autarquias são múltiplas, mas estamos falando desta lei. As estatais são muito diferentes, não só porque podem ser de níveis diferentes, de governo diferente, mas o que tem uma estatal de energia a ver com uma estatal de saneamento, a ver com uma estatal que cuide de aeroportos, a ver com uma estatal... Transporte. Esse universo particular de cada uma das estatais justifica mesmo essa customização, que talvez justificasse nas autarquias também, que talvez justificasse. Bom, mas aqui o legislador reconheceu. Então ele vem com esse artigo 40 e fala, olha... Se você me permite, não só o legislador como o constituinte, porque ele também só destinou uma lei específica no 173 para as estatais, né? Exatamente. Mas você tem toda a razão de que isso também mereceria um melhor destaque para outras entidades, não só Sim. para as empresas estatais, para as entidades empresariais do Estado. Ele pensou numa lei das estatais exploradoras de atividade econômica separada, querendo, reconhecendo Sim. que disputar mercado implica a necessidade de algum grau de customização daquelas regras da então 8666, né? Sim. Aí as autarquias já não tem essa questão, porque elas estão lá na 8666 ou na 1433. E é interessante que você traz um contexto que é tipo a lei das estatais, essa destinação se veio por isso, olha, é uma entidade pública, mas que tem que ter uma atuação no mercado, merece um regime jurídico diverso das demais entidades públicas. E é interessante que a lei vem num contexto de, olha, vamos regulamentar isso para restringir melhor, porque a coisa está muito bagunçada. E não no sentido de dar maior autonomia. Isso não é no sentido de dar maior autonomia. Então você vê assim, a previsão constitucional da emenda 19 era para dar maior autonomia. Sim. A lei nasce no momento para dar menor autonomia. Perfeito. E a gente tem uma lei que tem duas coisas interessantes. Uma preocupação com governança. Sim. E eu acho que elas não são contraditórias. Até quero finalizar a explicação para que isso fique claro no meu sentir. Então, eu tenho uma preocupação com governança e acredito que essas regras, elas conferem um grau de maturidade decisional. Ou seja, eu tendo um conselho de administração e uma diretoria cujos integrantes sejam escolhidos a partir de critérios que não são da fatiamento, não sei qual que é a palavra aqui, da repartição. Acho que é fatiamento. Meramente política aqui dos cargos, né? Sim. Eu confiro uma maior maturidade. E não é só a questão política, o histórico da pessoa, aquilo que ela traz, o que ela conseguiu absorver de informação, né? Que ela traz para esse universo das estatais. Mas ela traz esse artigo 40. E esse artigo 40, ele tem uma pegada lá no 173, na mudança feita no 173. E mais do que isso. O artigo 40 que você se refere... Eu estou falando por causa do regulamento. É o artigo 40 da 13.303, que é a lei das estatais, que prevê a necessidade de boa parte daquilo que, para as entidades de direito público, está em lei, nas estatais, vai para a regulamentação. Até porque a parte de licitação em contratos, embora ela seja regrada na 13.303, tem coisas que podem ser complementadas. Sim. A própria do dissecar do que é habilitação, né? Perfeito. Que é uma coisa tão importante, você vai lá cuidar de prever no seu regulamento. Sim. E outras coisas várias que o regulamento pode trazer, porque se ele não contrariar a lei, você pode colocar no seu regulamento. Excelente. Então, assim, isso para mim, na minha experiência com a CEMIG, foi maravilhoso, porque a gente foi pensando em coisas que dariam um pouco mais de mobilidade para a CEMIG no universo das contratações que ela faz. Sim. E aí, voltando a essa possível dicotomia, que não é dicotomia, porque não se pode esquecer que originalmente essa lei deveria voltar-se às estatais exploradores e, portanto, às estatais que disputam o mercado via de regra. Sim. Depois, por opção do legislador, ele estendeu as estatais que prestam serviços públicos. Então, nós temos uma lei para as estatais em geral. Sim. E o que ele quis? Ele reconhece que mesmo as que prestam serviços públicos também precisa de um pouco mais de leveza ou de um tratamento separado em matéria de licitações e contratos. Porque ele podia não ter feito isso. E por quê? Essa é uma pergunta interessante. Por que as estatais prestadoras precisam de leveza? Bom, eu posso prestar serviço de milhares de maneiras. Sim. Alguns eu posso até entregar para a iniciativa privada.
Outros eu posso, por dificuldades de entregar para a iniciativa privada, ou até porque eu não quero entregar para a iniciativa privada, então é uma questão de impedimento ou de escolha, posso entregar para uma autarquia, para uma fundação. Mas por que tendo tantas alternativas, eu escolho uma estatal para prestar serviço público? É Sim. porque eu quero uma leveza. Sim. Eu entendo que aquele serviço de saneamento, de gás canalizado, deveria estar como estatal, e não como a fundação, e não como privado, que também poderia estar. E até porque o próprio regime admite que certos serviços públicos sejam delegados a privados, como Exato, a caso da concessão, da parceria público-privada. Exato. Em alguns casos eu posso entregar para privados, outros eu não posso entregar para privados, mas eu tenho arranjos institucionais diferentes dentro de mim. Se você me permite, ainda tem uma coisa, né? Que é o fato de é muito difícil a gente cravar se aquela determinada estatal é exploradora de atividade econômica Claro. ou se ela é prestadora de serviço Ou público. se ela faz os dois ao mesmo tempo. Ou se ela faz os dois. Na A verdade, Caixa Econômica Caixa Federal, por Econômica exemplo. Federal. O Banco do Brasil. Exato. Que Então, tem assim, braços que são, às vezes, prestadores de serviço público. A Caixa, sim. a administradora do SFH, do Sistema Financeiro Habitacional, do próprio Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. A BH Trans, em Belo Horizonte, ela cuida não só de acompanhar as empresas privadas que prestam serviço, aí sim teve uma concessão, Sim. mas ela também faz toda a questão de política de trânsito, Sim, de concepção de fluxo de trânsito na cidade, de política educacional. Enfim, então é difícil. E lembrando o Eros Grau. O Eros Grau sempre disse, né, que, na verdade, os serviços públicos, parte deles são atividades econômicas. Perfeito. Então, eu posso considerar que isso é atividade econômica lato sensu. Mas o artigo 40, então, ele dá um pouco de amplitude. Venha você customizar, Sim. sem descuidar do que a lei prescreve, o seu universo de licitações e contratos. Mas não foi só o artigo 40. Também a gente tem uma amplitude no 28, no parágrafo 3º. E lá a gente tem 2 regras. E eu nunca vi um trem tão mal escrito em toda a minha vida quanto esse 28, parágrafo 3º, incisos 1 e 2. Porque é uma coisa... Você me permite só falar o que é o 28? Fica bom. Então, o 28, ele vai falar da regra geral, de que vai ser destinada à licitação. Uhum. E no parágrafo 3º, ele vem e diz o seguinte... Parágrafo 3º do artigo 28. São as empresas públicas e as sociedades de economia mista dispensadas da observância dos dispositivos deste capítulo nas seguintes situações. Não é de toda a lei. Eu achei interessante e já queria te ouvir sobre isso, porque não é sobre licitação, é do capítulo. Do capítulo em geral. E aí nós estamos falando do título 2, que fala exatamente das normas de contratação pública em geral. Ele está obrigado à parte de governança toda. E o capítulo 1, que fala das licitações. O inciso 1 do parágrafo 3º do 28 vai dizer: comercialização, prestação ou execução de forma direta pelas empresas mencionadas no caput de produtos, serviços ou obras especificamente relacionados com seus respectivos objetos. Pois é. Então, esse inciso 1, na literalidade do inciso 1, o que ele está dizendo? Então, vou voltar aqui, ó. Fique à vontade. Comercialização, Prestação ou execução de forma direta pelas empresas mencionadas, ou seja, nós estamos falando das estatais. Isso. De produtos, serviços ou obras, especificamente relacionados com seus objetos sociais. Na literalidade desse dispositivo, ele não fala nada que a gente já não saiba. Por quê? Porque está cheio de julgados anteriores a 3.303, falando que as estatais, naquilo que elas estão executando dos seus objetivos sociais, elas não têm que licitar. Por exemplo, o Banco do Brasil não vai licitar para abrir a sua conta que você vai no Banco do Brasil. Perfeito. A CEMIG não vai licitar para vender energia, nem para o cativo, porque só ela que pode vender. Cativo é exatamente aquele que está aprisionado a ela. Sim. Nem no Mercado Livre. Sim.
E aí, esta regra... Então, por que eu estou dizendo isso? Na literalidade, porque fala de forma direta, elas comercializam, elas prestam, elas executam. Perfeito. Então, assim, já vi manifestação do Bruno Dantas falando exatamente isso. O que a lei fez no inciso 1 foi positivar o que já havíamos todos dito, de várias maneiras. E o que naturalmente era de se fazer. Não tem como você imaginar que o Banco do Brasil, para conquistar um cliente, tivesse que fazer uma licitação. Exatamente. Agora, isso não ficou assim, no sentido de que essa polêmica, a polêmica, ela resiste à literalidade da lei. Perfeito. Ou ela se sobrepõe à literalidade da lei. Porque a gente tem discussões doutrinárias interessantes a respeito disso. Será que é isso só que o legislador quis dizer, essa bobagem, essa obviedade, essa função meio ridícula? Que alguém poderia falar, mas o ridículo às vezes é importante ser dito. O óbvio precisa ser dito, Sim. porque antes que alguém diga que se a lei não excepcionou, aquilo que se entendia outrora está afastado porque a lei não trouxe isso de maneira textual. Perfeito. Então, é possível que alguém viesse a defender... Foi cristalizado aquilo Foi que já era um pressuposto da própria atividade econômica e de prestação de serviço das estatais. Mas aí a pergunta é só isso, que por aqui nós estamos nivelados, ou a lei disse mais do que isso? Para a lei ter dito mais do que isso, a gente precisa fazer uma interpretação que não é na literalidade. Porque o meu problema com a literalidade é o pelas. Sim. Elas comercializam, elas executam, elas prestam. Se não fosse esse pelas, eu podia entender, elas contratam a prestação, elas contratam a execução de obras, serviços e produtos. E que é um fator também relevantíssimo importantíssimo da atividade econômica, porque também não dá para licitar determinados objetos que ela contrata e que são insumo para a sua própria prestação de serviço. Então, essa é a questão. Será que aquilo que está ligado ao objeto social, aí é o final da lei, né? Respectivos objetos sociais, especificamente, diretamente, não é para você achar que, então vou comprar água sem licitação porque precisa de água para tomar. Preciso de água para tomar, porque se não tiver água, as pessoas... Não. Sempre pensando que a regra é licitar, portanto, a interpretação tem que ser restritiva mesmo, né? É a Petrobras para comprar petróleo para fazer a gasolina. É isso que você está colocando? Pois é, eu estou querendo dizer exatamente isso. Então, vamos pensar aqui um caso da Eletronorte, acho que é Eletronorte, ou é Eletronuclear, né? Eu confundo, que queria, como dos objetivos sociais está a construção de usinas, Sim. queria contratar a construção de usinas sem licitação, e o TCU disse não. Está nos objetivos sociais, não é essa a questão. Mas a questão aqui, de novo, é se nós estamos falando de contratação por elas ou de elas serem as que disponibilizam para o mercado as coisas. Para suplantar, então, você teria que fazer uma interpretação que não seja literal e considerando que as estatais, especialmente as que disputam o mercado, vão ficar sempre muito prejudicadas se elas tiverem que licitar a compra do insumo específico para aquilo que elas estão disponibilizando para o mercado. Então, a regra para manter material de escritório, material de limpeza, vai licitar. Mas aquilo que é específico para você conseguir entregar a obra, se é o seu objetivo social for a obra, se for limpeza urbana, aquilo que é importante para a limpeza urbana, se for saneamento, aquilo que é importante para o saneamento, você poder não licitar. Se for infra de banco, se for para um banco público. Exato. Então, assim, eu acho que é possível interpretar de maneira mais extensiva, pensando que a lei traz uma preocupação com esse amadurecimento decisional lá na primeira parte da lei. Sim. E que, portanto, imaginando que aquilo venha a ser respeitado. E Toda você aquela tem governança. COAUD, você tem gestão de risco, você tem controles internos, certo? Sim. Continuamos a ter tribunais de contas que vão tomar conta dessas empresas, Ministério Público. Pensando nisso, eu acho que é possível advogar que o seu regulamento, por isso que eu estava falando do artigo 40, venha te prescrever, e aí eu acho que tem que estar no seu regulamento,
a interpretação que se dá ao inciso 1 do parágrafo 3º do 28. Ou seja, o seu regulamento poderia prever uma não licitação em casos para além dos óbvios, com essa interpretação um pouco mais elástica, que é, se isso nasce de uma pretensão constitucional, o parto foi depois, mas a coisa foi pensada, idealizada, de uma pretensão constitucional, para dar a essas estatais um pouco esse conforto, esse ambiente, por que não interpretar assim? Mas veja que esta ideia, a gente estava falando do Rony aqui antes de começar, a gente estava falando de você, Rony. Mal. Não, nunca. Ela tá brincando. O Rony, por exemplo, defende essa interpretação mais expansiva, tanto faz. O professor Marçal já acha que não é possível, porque a regra é licitar e, portanto, toda vez que eu vou interpretar, eu tenho que interpretar restritivamente. Mas será que eu estou interpretando de maneira realmente contrária às pretensões legais quando eu imagino uma estatal precisando de contratar o insumo para ela disponibilizar aquilo que justifica a sua existência, fazer de maneira direta? E fazer de maneira direta não é apadrinhar alguém. Não é ferir os princípios da administração pública. Senão nós estaremos dizendo, toda vez que eu faço dispensa e inexigibilidade, nós estamos fazendo alguma coisa que fere a coluna vertebral da administração pública. Você pode casar as duas coisas. O meu ponto aqui, que eu faço essa interpretação extensiva que você faz, e quando li a primeira vez, eu disse, esqueceram disso? Esqueceram da contratação por... E não pela. E não pela? É. É que o inciso 2 traz a parceria por oportunidade de negócio, o que vai exigir, por ser uma parceria, um compartilhamento de risco. Só que a oportunidade do negócio, às vezes, nem sempre se dá por uma parceria. Você tem casos que são contratações. Que são contratações, e olha, eu quero serviço, e eu só consigo aquela oportunidade se eu tiver agilidade de decisão. Uhum. E não tiver de submeter aquilo a um procedimento competitivo no modo licitação. Uhum. Então, eu também acho como você. Eu acho que é um engessamento de você colocar que determinados insumos eu tenho de levar ali em conta tão somente um critério licitatório, que não vai levar, muitas vezes, a boas contratações devidamente adaptadas a uma série de elementos que qualquer organização tomam para ter os seus fornecedores, seus prestadores de serviços. Será que o Itaú contrata qualquer um? Será que o Bradesco contrata? Claro que não. Sim. Então, na hora que a gente fala que não vai licitar, não é a casa da mãe Joana. Sim. E o regulamento pode cuidar de trazer isso de maneira mais pormenorizada. Sim. Também não acho que o regulamento tem que se asfixiar, porque senão a gente faz o contrário. A gente cria um asfixiar no regulamento. E mudar regulamento não é tão simples assim. E é o que você colocou. Você colocou muito bem antes, né? Que é uma questão que eu não estou falando de uma organização que a regra teria liberado tão somente por... Olha, pode escolher qualquer um, como você bem acabou de colocar. Mas o que você tinha dito antes. Eu tenho outros fatores de gestão de risco, de má qualidade, corrupção e tal, que é toda a governança que a lei impõe para a organização. Sim. Então, assim, e a organização ainda pode adicionar coisas. Perfeito. Para tornar menos propícia, se tornar menos propícia, menos permeável a essa presença de comportamentos nocivos aos objetivos sociais. Perfeito. A lei não é teto para a questão de governança, a lei é piso. Sim. Eu posso prever, por exemplo, e vou prever que determinadas contratações, se eu quiser, se o regulamento ou se o estatuto, pode prever assim, contratações do 28 inciso 1 tem que passar pelo Conselho de Administração. Perfeito. Você vai gerando uma série de camadas e de personagens diferentes
que é difícil você imaginar que tudo aquilo, todo mundo está envolvido num episódio de corrupção, porque é tanta gente que estaria envolvida, né? Sim. Não é impossível, Sim. mas é difícil. Claro que também mantendo algum nível de agilidade, sobretudo. Sim, eu estou dizendo que pode ser uma Sim, opção. sim, E a gente concordo com vai você. prever aqui no artigo 28 que, neste caso, terá que ser feito com o conhecimento do Conselho de Administração, Veja, ou acima de determinado a valor. parceria por oportunidade de negócio mesmo, eu tenho visto que as entidades federais têm sempre feito um chamamento público. Então a gente vai. Então vamos virar no inciso 2 aqui. Não é nem isso, eu não queria fazer isso, não queria adiantar Não, mas é bom, porque a até sua nós temos explanação. Mas o que eu estou querendo dizer é que, tipo assim, é uma camada que foi criada de um controle, às vezes eu acho até muito inadequado, na verdade. Às vezes eu acho até muito inadequado. E, inclusive, por recomendações de alguns acordos do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas da União fez uma grande auditoria, especialmente dos bancos públicos, para avaliar como estava a eleição dos parceiros. E uma das recomendações, ao final, no geral, ali com alguma exceção, mas dizendo que fizesse isso. E é uma camada que eu também não acho lá tão adequada. O 20. Aí vamos para o inciso 2. A oportunidade de negócios, ela. Eu acho que tudo que é novo, especialmente naquele momento histórico, e que pode significar liberdade e flexibilidade, tende a ser mal recepcionado. Sim. Estamos no Brasil, sempre pensando que estamos no Brasil. Não é essa orientação e esse olhar do mundo inteiro. Perfeito. E aí, o caso lá, Telebrás, que é o primeiro caso, né, que o TCU vai analisar, eles tinham feito um chamamento público. E a unidade técnica do TCU falou que o chamamento não tinha cumprido aquilo que se esperaria de um chamamento, que é você prestar informação de maneira generalizada e as pessoas interessadas acudirem a esse chamamento, mas você ter uma uniformidade de tratamento, não existir uma prestação de dados e de detalhes para um e não para outros. Começa assim a história do TCU com essa questão do chamamento lá da Telebrás. Do chamamento, não, da oportunidade de negócios que tinha sido precedida de chamamento pela Telebrás com a Viasat. Mas o TCU e a unidade técnica veio muito quente com essa questão da oportunidade de negócio. Por isso, eu acho que é por isso, né? A gente já espera mesmo que a unidade técnica dos órgãos de controle venham quentes quando se trata de contratação sem licitação. Porque às vezes elas vêm quentes até quando se trata de contratação precedida de licitação. Sim. E me parece até que o resultado final do julgamento foi um resultado interessante, porque teve uma preocupação do Zinler de não jogar por terra tudo aquilo, não aniquilar o instituto. Eu acompanhei, essa amiga que também fez oportunidade de negócio, eu acompanhei primeiro como advogada contratada pela CEMIG para defender, e depois lá dentro. Uma oportunidade de negócio também com a IBM. E eu sempre disse isso no TCE na época, cuidado para vocês não matarem o instituto que a lei criou. Porque a depender da forma como vocês reverberam isso que estão analisando, vocês desincentivam de tal maneira que virou letra morta o 28, terceiro 2. E aí eu acho até que foi interessante porque ele preservou um pouco os agentes envolvidos, ele teve uma preocupação de falar, gente, olha, mais ou menos nós estamos aprendendo aqui, né? Sim. E eles também, todo mundo aprendendo a trabalhar com aquilo. Sim. Mas aí quais são as minhas observações sobre essa questão da oportunidade de negócio? É exceção? É. Mas se eu for olhar essa exceção com tanta coisa, é melhor licitar, né? É tanto troço que você tem que fazer, é tanta etapa que você tem que queimar, é tanta condição que talvez seja o caso de não jogar essa oportunidade de negócio no lixo, na prática. Ainda bem que não foi assim, ainda bem que tem acontecido oportunidades de negócio. Eu acho que não é exceção. Como assim? Para um ambiente empresarial, eu tenho uma tese de doutorado de um professor português
um professor da Faculdade de Direito de Lisboa, que ele até fala disso, da contratação direta como exceção. E ele defende que a contratação direta não é uma exceção, porque é uma hipótese prevista em lei, com delimitação do seu devido campo e muito adequada e eficiente. E que, em dadas situações, ocorrerá. A única diferença é que a tipologia dessas hipóteses ela vem melhor delimitada do que a licitação, porque você joga e diz, ó, você tem que licitar. Agora, nesse caso, você não precisa licitar. E a ideia é que, tipo assim, até mesmo essa ideia de que é uma exceção, parece que é uma coisa que, tipo assim, olha, para você não fazer isso tem que ser no último caso. Eu acho assim, Rafa, se a gente pensar que é negócio, aí não é exceção. Sim, porque para fazer negócio, parceria, né? É um ajuste diferente do comprar material de escritório. Aí eu concordo com você. É isso. Para isso, olhando especificamente este objeto, não é exceção, é regra. Sim. Negócio não se faz senão com affectio societatis, ou né, a expressão que você quer usar. Isso. Mas pensando no universo de contratação inteiro de uma estatal, porque para cada negócio que ela faz, ela comprou não sei quanto de material de escritório, de material de limpeza, né? Quantitativamente, essa perspectiva. Quantitativamente, exato. Sim. Assim. Mas o que eu quero dizer é que não é compreensivamente, não é aquela... É a última das últimas, porque eu acho até eu acho assim, para negócio é a ferramenta. Perfeito. É isso. Para negócio é a ferramenta. Perfeito. Aí não é exceção. Isso. É a regra. Para negócios é a ferramenta. Acho que concordamos nesse aspecto. Mas assim, pensando na coisa como um todo, não é todo dia que se faz oportunidade de negócio, né? Eu fiquei 2 anos lá, a CEMIG tem uma oportunidade de negócio. Sim. Vamos pensar, então, para fazer uma comparação, diálogo competitivo. Sim. É uma exceção? Não, ele é quantitativamente, e tanto que é uma licitação. Mas é algo que se faz muito pouco. Sim. E é essa perspectiva faz que... mais oportunidade agora nas estatais do que diálogo competitivo na administração direta autarca fundacional. Talvez a gente mereça um tempinho a mais para a lei para poder fazer isso. Porque né? o apetite das estatais é diferente. Isso que eu estou te Também, falando. As estatais, especialmente aquelas que são sociedade de economia mista, tem um chamado sócio minoritário e um acionista. Sim. Que quer resultado. Ele impulsiona você a ter um grau de atrevimento diferente. Sim, sabe? Perfeito. E se ela não entra nesse ambiente negocial e empresarial, você inclusive não atrai esses sócios. Sim, aí tem uma questão da sua ação começar a cair. Aí a coisa vai virando muito negativamente. E aí as pessoas falam assim, mas o discurso, eu sou super estatizante, eu sou a favor de não desestatizarem as empresas estatais. Que elas continuem sendo empresas estatais. Sim. Só que eu acho que elas precisam ter um rigor excessivo. Uma coisa não combina com a outra. Não combina. Ela vai começar a naufragar. Se você é defensor da existência de empresas estatais, você precisa ser defensor de que elas tenham um pouco mais de oportunidades. E o que designa também... Para que elas consigam entregar. Uma coisa que você tem colocado aqui, de uma visão nacional, quando comparada com a visão de outros países, que é totalmente inverso, que é, e para isso, para ter esse apetite a risco, para ter uma maior possibilidade de navegar no mercado e se adaptar bem a esse mercado, e com isso colher bons resultados, precisa ter discricionariedade. E aí... O TCU fala assim, né, nesse acordo especificamente, olha, são coisas... Não tem rito, ele diz, não tem rito para oportunidade de negócio. Sim. E o seu regulamento não vai conseguir criar um rito. Perfeito. Porque o que é oportunidade de negócio? Na verdade, o que são oportunidades de negócio? São tantas variáveis que podem estar ali que não tem rito possível. Perfeito. Aí a gente vai imaginar assim, faz sentido ter sempre um chamamento público? Ou faz sentido ter um request for proposal, um request for information? Que não é muito diferente de um chamamento. Não. Será que... a diferença é que você escolhe para quem você manda, né? E o chamamento tá lá, o edital. Será que faz sempre? Em muitos casos será interessante fazer. Perfeito. Porque você colhe...
E você, inclusive, vai processando aquilo e vai entendendo quem é o seu parceiro ideal com esses dados que você foi absorvendo. Sim. Em determinados casos, você está contando para o mercado uma coisa que era segredo, estratégico, que você estava querendo sair à frente do mercado e você contou. Ou seja, Acabou. Lembrando, estamos falando de casos em que há disputa. quando você falou desse caso da Embratel e da observação do TCU, foi logo que me veio à cabeça. Ora, mas espera aí. Se eu tiver de já meter um edital dando todas as informações, eu vou estar revelando não para aqueles que eu quero como parceiros, Mas para todos para os meus os concorrentes. seus concorrentes. E além disso, essa parceria ela é resultado de um business affection, como você bem colocou aí. Exato. A gente tem que ter uma afeição aqui Sim. para dizer, deu liga, cara. Deu liga, deu match. A gente quer, não é, E né? isso ocorre no ambiente Claro. de negócios com entidades públicas. Claro. Você vai rastrear todo o seu processo, deixar rastreável todo o seu processo de decisão, explicar o porquê. E, de novo, você tem toda uma preocupação que a lei já traz Perfeito. no início, que joga um holofote para cá. Então, nós não estamos falando que se possa escolher qualquer um, e nos tempos de hoje, imaginar que você vai escolher qualquer um e achar que vai ficar por isso mesmo, eu não sei se é muito atrevimento. Sim. E os safados não têm vergonha mesmo. Ou se é muita ignorância. Se você me Ou as permite, duas coisas. até para que todo mundo entenda, gente, aqui, o inciso 2, ele diz assim, então é um caso que não se aplica o capítulo das licitações da lei das estatais. É. Ele bota, nos casos em que a escolha do parceiro estiver associada às suas características particulares. Veja só. E É aquele parceiro. E é a característica particular dele. Então, assim, em alguma medida, eu dizer que para isso, toda vez eu tenho que fazer um chamamento público, como você bem colocou, já é acabar com o dispositivo. Exato. Então, se você acha que você vai resolver no seu regulamento, colocar meia oportunidade de negócio é sempre precedida de regulamento, você deu um tiro no seu pé. Porque você vai ter... Ora, se você está dizendo, poxa, estou vislumbrando aqui uma parceria por oportunidade de negócio, é porque você já está vislumbrando as características particulares de um parceiro. Exato. Então volto a dizer, às vezes faz sentido, às vezes não. A exceção é se eu pensar, poxa, se tivesse um parceiro que fosse assim, 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 assado, dava match comigo. Ah, vamos fazer um chamamento público, quem sabe não vem alguém assim? Sim. Aí é outra história. E o mercado pode saber que eu estou querendo fazer isso, que eu estou planejando? Ainda é Ou outra eu coisa. estou contando para o mercado uma estratégia minha E aí que vai ser copiada antes de mim? E os meus atores privados vão fazer antes de mim. Perfeito, Cris. E ainda vem uma coisa, na linha do que você está dizendo. Eu posso até chamar, mas eu não vou dar logo de cara todas as informações. Claro, também não. Porque eu vou ver quem vai vir. Exato. Eu vou fazer uma triagem, vou verificar. E olha, esse aqui eu vou negociar. Vamos sentar. Isso. Conforme a coisa for rodando, ó, aqui eu acho que pode rolar. Claro. Aí ele continua, Cris. Vinculada a oportunidades de negócio definidas e específicas. Ou seja, é para uma situação específica. Não é um contrato guarda-chuva. Vou dar um exemplo e me perdoe se eu falhar aqui por não entender bem do negócio. É a CEMIG, que vai uma linha de transmissão, é um parceiro que ele vê, poxa, ali dá as características dele, é o lugar que a gente está querendo, ele tem toda a logística necessária. É uma situação Não é para qualquer coisa na CEMIG. Não é para... CEMIG tem geração, distribuição. Perfeito. Nós estamos falando de uma coisa específica. Perfeito. Porque o legislador não quer que você faça contratos guarda-chuva aqui dentro. Isso. Justificada a inviabilidade. Até porque não daria realmente, né? Contrato guarda-chuva. Numa situação como essa. Não tem cabimento. Justificada a inviabilidade de procedimento competitivo. Que acho que até todas essas circunstâncias aqui já dão a entender que, não dá para fazer um procedimento competitivo. Não dá. E aqui tem uma coisa interessante, porque não é só que o TCU fala, olha, ele não obriga a ter chamamento, não obriga a ter RFP, RFI, mas ele fala que isso é uma coisa a se cogitar, beleza? Uma coisa a se cogitar. Você tem que explicar os critérios, e os critérios, eles são... Quando se fala que explicar critério, não tem como ser critério objetivo 100%. Sim. Porque essa coisa do match
Não é 100% objetiva. Então, você vai dizer assim, olha, eu avaliei, os critérios são esses, assim, mas tem affectio. Isso Perfeito. precisa estar dito lá. Perfeito. E até o critério objetivo, ele tem uma margem que não é necessariamente um número. Não. Não é necessariamente um encaixe que é aquele encaixe que faz cleque. Perfeito. Ele não é matemático, né? Às vezes ele é suave, e aí vem um dos elementos, como você colocou, é a própria afeição Sim. institucional Sim. que existe entre, olha, aqui a gente trabalha com essa tecnologia, eu vejo que vocês também, vocês carregam esses valores aí dentro da instituição de vocês, a gente aqui também. Uhum. Então tem alguma coisa ali que tem que dar match, que é o que você muito bem está colocando. Eu só pergunto o seguinte, Cris, há muitos gestores que ainda têm medo de encarar um procedimento como esse. Tem medo porque temem as represálias reputacionais, né? Sim. E eu sempre digo o seguinte, você vai fazer alguma coisa que pode ser mal interpretada ou pode gerar alguma... Converse com os órgãos de controle. Não é exatamente pedir amém aos órgãos de controle, não é que os órgãos de controle tenham que liberar aquilo, né? Sim, previamente. Previamente, não é exatamente isso. Mas eu acho que é de bom tom você ter uma aproximação e explicar. Até porque pode vir alguma coisa interessante do próprio órgão de controle para você. E o órgão de controle também não vai dizer, tá liberado. Não é isso. Sim. É ter uma aproximação para diminuir um pouco a temperatura caso exista uma visão diferente daquela. Perfeito. Mas eu não acho que a gente possa, porque pode dar errado. E dar errado pode dar sempre. A licitação também pode dar errado. Sim. Especialmente porque você pode ter uma demanda não atendida. E numa situação como essa, sobretudo. Mas assim, eu não acho que a gente possa não tentar, sabe? Claro. E hoje pensando na forma como a lei de improbidade está concebida, mais suave, né? Mais vocada ao gestor, que de fato agiu dolosamente. Sim. E resgatando o início da nossa conversa, que Sim. na origem o que se queria era um empurrão para as estatais justificarem a sua existência. Perfeito. Se elas são estatais, enquanto elas forem estatais, elas precisam entregar para a sociedade. E às vezes para entregar para a sociedade é a oportunidade de negócio que vai ajudar. Correto. É o inciso um pouco mais amplo que vai ajudar. Se você quer uma estatal viva, operante, que ninguém fala, o que isso está fazendo esse elefante aí para carregar gente incompetente? Você precisa fazer com que elas estejam municiadas, munidas, instrumentalizadas com as coisas que a lei quis ofertar. Com ferramentas adaptadas para o exercício da atividade econômica, para o ambiente de negócio. Isso. Tem um ponto que você colocou, e eu achei muito interessante, até agora que você falando da lei de improbidade, é que se por um lado nós tivemos ali a lei da estatal impulsionada por movimentos que presumiam uma corrupção e veio com regras de governança bastante rígidas para evitar isso, nós também tivemos outro movimento depois. Sim. E um movimento legítimo, que é tipo assim, criar em alguma medida um escudo para o bom gestor que estava sendo metralhado por acusações, que veio o apagão das canetas, o direito administrativo do medo. Então a gente teve também essa reação com o Lindbe, com revisão da lei de improbidade administrativa. Então também tem o outro lado que te autoriza a dizer, olha, como você disse, segue esse apetite de negócio que a lei te deu esse respaldo. E aí? Tome cuidado para você documentar todas as suas escolhas, né? Volto a dizer, a sua organização pode criar anteparos adicionais se você achar que é interessante para determinados casos. Pode prever que a oportunidade de negócio tem que ser aprovada por essas e essas e essas instâncias. Perfeito. Mas não é negar o instituto. Porque quando você nega o instituto, você faz o movimento contrário à da emenda 19. Você mata o instituto. Sim. Então, assim, a gente consegue atender a população com a parte da governança e atender a ideia de eficiência, que não são ideias, por sinal, contraditórias nem opostas, com uma rastreabilidade decisional mais robusta, com essa aproximação dos órgãos de controle, até porque
tá fazendo uma coisa de boa fé, entendendo que aquilo faz sentido, por que não ter uma conversa com o órgão de controle? Perfeito. Claro que isso é uma coisa muito pessoal do meu modo de gerir. Sim. Não necessariamente todo mundo vai pensar assim. Sim. Mas eu acho que é uma dica interessante. E só uma última coisa, Rafa, que nós temos, né? Eu estou preocupado com o seu horário. Tem horário aqui. Só uma última coisa. O TCU fala que você tem que demonstrar a vantagem econômica da escolha do parceiro. Eu não concordo com isso. Também não. Você tem que demonstrar a vantagem da escolha do parceiro. Pode Sim. não ser econômica. Inclusive, A vantagem pode ser de outra ordem. Inclusive, o fato de você estar com aquela parceria, dado o alinhamento estratégico que você tem, que nem sempre é econômico. Nem sempre é econômico. Então, Perfeito. assim, você não faz oportunidades de negócios sempre pensando no econômico. Você pode estar pensando o seguinte: eu vou com isso conseguir atender melhor o meu cliente. E não é que o cliente vai te pagar a mais. Voltando a pensar no mercado cativo, que aquele cliente é seu e ninguém tasca. Sim, Mas só de atender melhor já justifica uma oportunidade de negócio. perfeito. Às vezes você não vai ter vantagem financeira. Então, assim, econômico financeira, eu não gosto dessa coisa como justificativa. Não está na lei isso. Correto. Onde que está na lei que você tem que dizer que a oportunidade de negócio é sempre alguma coisa atrelada ao aspecto money, Não né? está na lei, mas está no horário que você Está precisa no horário. encerrar. Nossa Senhora, faltam 5 minutos. Suas considerações finais. Minhas considerações finais são assim. Sempre que a gente precisa cuidar de estatal, a gente precisa lembrar de tudo que está por trás da 13303. Sim, E ver se o nosso raciocínio, o nosso racional, está apoiado nessas duas ideias, que é ganhar eficiência, sim. sem perder integridade. Perfeito, Cris. Se o seu racional está atrelado a isso, você está bem direcionado. Perfeito. Você não pode interpretar a lei de maneira a acabar com uma ou com a outra coluna vertebral. É preciso tentar uma harmonia, uma síntese entre essas duas coisas. Eu acho que é isso, Rafa. Eu diria que hoje eu tiquei um ponto do reverbério com a sua presença. Ah, obrigada, Juro a querida. você que eu sentia muito de você não ter estado aqui ainda e hoje estou muito feliz da gente ter gravado esse episódio num tema tão árduo Mas é bom. e que você, com tanta maestria, enfrentou muito bem. Diria que eu aprendi muito. Obrigado, Cris. Obrigada, Rafa. Eu que aprendo sempre com você. Obrigada, pessoal. Com certeza você também aprendeu. Por favor, gostou desse episódio? Deixa a sua curtida. Se está no Reverbere. Spotify, porque faça com que o conhecimento reverbere. Essa é a E ideia. compra o nosso livro, né, Rafa? Por favor, já está na terceira edição. Já tá na Essa aqui está terceira edição. desatualizada, perdão, mas vou trazer a nova edição que ainda não chegou, que ela está quentinha. Forte abraço, gente. Até a próxima.